Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Gabi Castro para mais um dia de correções. E na maratona de hoje eu trouxe o livro que vocês estavam tanto pedindo, né? O livro Superação de Português do 6º ano. Então, antes de começar, se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu like e coloca aqui embaixo nos comentários o que você quer ver aqui no canal, belezinha? Bom, vamos começar aqui então, vou dar aquele zoom esperto para você ficar bem antenadinho aí, não perder nada. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Aqui na unidade 1, a gente tem aqui contos e mais contos. Então aqui a gente tá só vendo o que você vai estudar nessa unidade, a gente não precisa focar nisso. Aqui também tem mais coisas falando sobre o que nós vamos estudar, que também você já leu aí na sua casa. E aí aqui nós temos uma pequena explicação sobre o que são contos, tá? Então, contos é quando tem personagens, quando retrata a cena de alguma coisa, né? Tá contando uma história. Isso aí também você já viu, você já leu aí na sua casa. Aqui nós temos o exemplo da Rapunzel, né? Que tem aquelas tranças enormes. Aqui nós temos a Bela e a Fera. E aí, aqui diz o seguinte: você conhece algum desses contos? Aqui vai ser uma resposta pessoal, então você vai conversar sobre isso com a sua prof presencial. Deixa eu arredar para cá, para não atrapalhar. Então, isso aqui você vai conversar com a sua prof presencial. Se você conhece, você vai, falar que sim, vai explicar direitinho. Aqui também no número 1, para você, o que são contos? Converse com um colega e formule hipóteses. Também é uma resposta pessoal. Não tem como eu responder isso por você, porque está perguntando na sua opinião, para você, o que são contos. Aqui no número 2 vai ter algumas questões em grupos para vocês fazerem, vai ser com a prof presencial também. E o 3 e o 4 vocês vão pesquisar e apresentar para a sua turma o que vocês pesquisaram. Então, a gente vai pular essa parte, porque também vai ser com a sua prof presencial. Aqui nós temos um conto indígena. Então, aqui tá falando sobre a mulher Muncurucu, né? Tá explicando direitinho sobre o que é nessa cultura, né? Com as pinturas que eles usam. E aí, assim, você conhece alguma história ou lenda indígena? Você já ouviu falar sobre o povo Munduruku? Esses dois aqui vai ser uma resposta pessoal. Na verdade, os 3, né? Porque aqui tá falando o que esse título sugere e qual será o tema desse título. Aqui no 1 e no 2 tá perguntando se você conhece, se você já ouviu falar. Então, não tem como eu explicar isso por você, tá? Você tem que falar se já conhece, se já ouviu, enfim. Aqui também no número 4, tá falando para fazer uma leitura compartilhada com os colegas e com o professor. Então, essa parte também, nossa, prof, mas de novo vai ser com a prof presencial? Sim, de novo vai ser com a sua prof presencial. Aqui nós temos o saber das avós. Aqui tá explicando um pouquinho sobre a sabedoria, né, do povo mais velho e tal. Opa, apareceu um trequinho aqui, deixa eu tirar. Então, essa parte você já leu na sua casa, né? Com certeza, né? Por favor, não seja cara de pau. Aqui, também essa parte a gente pula, porque você já leu. Gente, toda a parte de leitura é com vocês, tá? Vocês já sabem disso, né? Então, tá bom. Então, olha só. Responda as questões no caderno. Você gostou da história? Também é uma resposta pessoal. Se você não gostou, você escreve que não gostou. Para você, qual é a principal ideia transmitida nesse conto? Olha só, para você. Então, você tem que colocar aqui o que você acha que é a principal ideia transmitida, ok? Aqui, a sua prof presencial vai te perguntar, né, o que vocês acharam da história e tal, e vai perguntar a sua opinião, tá bom? Então, isso aí vai ser em sala de aula, ok? 3. Que fato desencadeou o conto? Então, é a briga do narrador com o seu melhor amigo, ok? A briga dele com o seu melhor amigo. Deixa eu pegar minha canetinha aqui para ficar legal. Para você, de novo, para você, quando o fato aconteceu? Então, o fato aconteceu
quando o narrador ainda era criança, tá? Como a gente sabe isso? Porque a gente vai ver o contexto da história, a gente vai ver como a história está acontecendo. De acordo com o que foi dito, a gente pode chegar a essa conclusão. Para você, quando o fato aconteceu, então eu já falei, identifique no texto o trecho em que a avó explica ao neto que as pessoas erram. Você concorda com o ponto de vista dela e por quê? Então, olha só, é esse trecho aqui, ó. Precisa entender que as pessoas erram. Algumas vezes erram sem ter noção de que estão fazendo algo de ruim. Os amigos, às vezes, cometem erros também. E aí, ó, quando tá perguntando aqui se você concorda, também é uma resposta pessoal. Se você concorda, coloca que sim. Se você não concorda, coloca que não e explique o porquê. É importante, sempre que estiver perguntando sobre se você concorda ou não concorda, você explicar o motivo, ok? Beleza, no sexto aí, ó, pra avó, o que torna uma pessoa corajosa? Então, gente, é ser capaz de olhar dentro de si mesmo e ser capaz de tomar as atitudes mais adequadas para viver bem. Encarar os problemas e não se esconder deles. Porque tem gente que fica fugindo dos problemas, isso é muito ruim, né? Então, a avó considerou esse ponto aí para explicar isso, né? Que a pessoa corajosa não fica fugindo dos problemas. É tipo igual você, sabe, quando perde média? Pois é. Aí você fica fugindo do problema e fala assim, pô mãe, hoje não vai rolar de ir pra aula não, tô tão assim com dor de barriga. Aí hoje me deu uma vontade de ficar gripado, de repente me deu uma vontade de ficar gripado, não vou pra aula. O que você tá fazendo? Tá fugindo do problema, que é o quê? A sua nota que tá mais vermelha que a bandeira da China, né, meu bem? Então vamos dar um jeito de estudar e parar de fugir dos problemas. Como podemos perceber que o neto entendeu o que a avó explicou? Porque, gente, ele mudou de opinião e ele fez as pazes com o amigo. E depois você vai reler esse trecho, né, que diz... No caminho, topei com meu amigo. Aí na letra A diz assim, qual que é o significado da palavra destacada nessa frase? Topei, né? Qual que é o significado disso? De acordo com o contexto. Então, essa parte aqui, ó, topei com meu amigo, tá falando que ele se encontrou com o amigo, ele se deparou com o amigo, ou quando a gente se depara com alguém, né? Aí a gente fala assim, não, eu topei com aquela pessoa hoje. Inclusive, hoje eu topei com uma pessoa que eu não gosto, então, assim, não é legal, né, gente? Não é bom. Bom, reescreva a frase usando outra palavra, sem alterar o sentido do texto, né? Do trecho aí. Então, você pode falar assim, ó, no caminho encontrei meu amigo. Só isso, muito simples. Aqui no 9, né, no texto, o próprio personagem é o narrador, como vimos, e há momentos em que ele narra a história e há outros em que ele introduz a fala dos personagens. Que tipo de discurso foi utilizado para representar o diálogo entre ele e a avó? Aqui, pessoal, a gente tem o discurso direto. O discurso direto é quando a pessoa fala diretamente com a outra. Por exemplo, imagina que o seu nome é Joana. Aí eu falo pra você assim, Joana, pega essa roupa aqui e pendura pra mim no varal, por favor. Quando eu falo assim, eu tô falando diretamente com você. Então, eu estou usando o discurso direto. Agora, se eu falar assim, a prof. Gabi pediu a Joana para que ela colocasse a roupa no varal. Quando a gente fala, a prof. Gabi pediu pra Joana, aí é o discurso indireto. Eu não tô falando diretamente com a Joana. Eu estou falando que eu pedi para colocar a roupa no varal, mas não estou falando diretamente com ela. Deu para entender? Nesse caso aqui, a avó está falando diretamente com ele. Então, a gente tem aqui um discurso direto, ok? Beleza. Aqui, a gente tem, né? Identifique os discursos diretos expressos no texto. Que recursos linguísticos levaram você a descobrir quando o discurso é direto e quando o discurso é indireto? Então, olha só, algumas marcas estão indicando os discursos direto e indireto, como, por exemplo, a pontuação e os verbos de elocução, tá? Então, isso daí mostra pra gente quando o discurso é direto, quando o discurso é indireto, beleza? Vamos lá para 17 agora, eu tô ficando bem rouca e não tem nenhuma aguinha aqui perto de mim, eu já tô ficando rouca, gente.
Nossa, mas é porque o tempo daqui da minha cidade está muito doido. Uma hora faz frio, outra hora faz calor, e aí eu fico rouca. Mas enfim. Ó, 10. Volte ao conto lido e identifique quem são, letra A, os personagens principais. Os personagens principais nesse caso é a avó e o neto. E letra B, os personagens secundários. Aqui nós temos o amigo e a Kama. 11. Copie no caderno a alternativa correta. O narrador da história é um, letra A, narrador personagem, narrador observador ou narrador onisciente. Aqui, gente, ele vai ser um narrador personagem. O que é um narrador personagem? É aquele cara que, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele também participa da história. Por isso, ele narra, ele conta a história e ele também é um personagem, tá? O narrador observador é aquele que só conta a história, mas não participa. Ele conta a história de longe, como se ele estivesse observando mesmo, igual o narrador de futebol. O narrador de futebol não tá jogando lá junto com os jogadores, mas ele tá observando o jogo e tá contando o que tá acontecendo. E o narrador onisciente é aquele narrador que sabe tudo, ele consegue saber todos os detalhes da história. O observador, ele conta só aquilo que ele está observando, aquilo que ele está vendo. E o narrador onisciente, ele conta tudo da história, beleza? Que indício no texto levou você a identificar o tipo de narrador? Então, olha só. O texto, ó, a partir daqui, tá? Não esquece, cara pálida, início de frase letra maiúscula, não comece a escrever com letra minúscula, não faz isso comigo não, tá bom? Coloca letra maiúscula, pra começar aqui, ó. Então, ó, o texto é narrado em primeira pessoa, indicando que o narrador participa da narrativa que está contando, ok? Que foi o que eu acabei de explicar, ele participa da história que ele está contando. Aonde que se passa a história? Essa história se passa numa aldeia indígena. E aqui no 13 você vai copiar no caderno, né? Copiar o quadro no caderno. E depois você vai preencher esse quadro indicando a estrutura do conto Saber das Avós. Então, como que vai ficar isso aqui? Na introdução, você vai colocar: as mulheres velhas chamamos avós, ou confeccionam artefatos de barro. Lá no desenvolvimento, o desenvolvimento é assim: lembro-me de um dia em que cheguei. O que aconteceu? Briguei com meu melhor amigo. Aqui, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Nós temos aqui as reticências, que são esses 3 pontinhos. Você está no 6º ano, você já sabe o que é reticências, né? Pelo amor de Deus, gente. Então, essas reticências estão aí para mostrar para você que não é só isso aqui, que tem mais coisa aqui, ó, que continua, tem mais coisa aqui no meio. Mas a gente deu uma resumida, a gente deu uma enxugada e colocou só as partes principais. Por isso que tem as reticências aqui. Se você quiser copiar tudo, vai ficar bem grandão, tá? Se você não quiser copiar tudo, você pode colocar igualzinho tá aqui. Daí você coloca as reticências para mostrar que tem mais coisa ali, só que você não copiou aquele tanto de coisa que tem. Deu para entender? Deu, prof! Ai, que bom. Ó, então continuando. Você precisa... Ai, coisou aqui, gente. Peraí, deixa eu descoisar. Aí, deixa eu fazer assim, ó, que aí fica mais fácil. Ó, você precisa procurar o seu amigo e conversar com ele. Aí tem o clímax. Gente, o que é o clímax da história? O que é o clímax? O clímax é aquela parte, assim, mais emocionante, aquela parte que o negócio tá pegando fogo. Sabe, assim, quando você tá assistindo um filme, que você vira e fala assim: ah, enquanto tá passando essa cena ali, eu vou ali no banheiro, vou beber uma água e já volto. Pô, então você não tá no clímax da história. Porque se você tá querendo levantar do sofá e ir lá, beber uma água e ir no banheiro dar uma mijadinha básica, você não tá no clímax. A história não está no clímax, porque o clímax é aquela parte que você fala assim: nossa, peraí, agora eu não posso levantar. Agora vai acontecer um trem aqui, gente. Agora vai acontecer um negócio. Nossa, agora é a parte mais emocionante, a parte mais principal. É a parte que... Sabe aquela parte assim que você gruda a cara na tela? Você fala assim: nossa, eu não posso levantar daqui de jeito nenhum, que agora o trem tá emocionante, o negócio tá pegando fogo. Então isso é o clímax, tá? Então olha só, o clímax, ó, não estou com vontade. A parte mais importante da história, tá? Mais importante da história, ó. Eu não estou com vontade. Compreendeu, meu neto? Então vou até colocar aqui, ó, clímax. Ah, não vai dar pra coisar aqui, não. Achei que ia dar pra colocar, mas não vai.
Eu ia deixar mais escuro aqui, ó, ia destacar mais. E o que é o desfecho? O desfecho é o final da história. Então observa aqui comigo. Aí aqui tá o desfecho, ó, blá 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 blá. Tá. Aí, prof, você é doida, eu sou um pouco. Aí mas é porque eu quero explicar. O que eu quero explicar? A estrutura do conto. Gente, todo texto tem uma introdução. Então todo texto começa explicando mais ou menos a situação, sabe? Dando aquela explicação básica. O desenvolvimento é o desenrolar mesmo do texto. O clímax é um momento de maior tensão, que foi o que eu acabei de falar. E o desfecho, ou final, é a solução do conflito, ou seja, é o final da bagaça toda. Beleza? Beleza, prof. Então tá bom. Aí, aqui tá perguntando como você agiria como narrador, então vai ser uma resposta pessoal. Aí hoje a aula vai ser um pouco mais curtinha, então eu vou parar aqui na página 17. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus colegas e eu te espero para a nossa próxima aula. Até lá, tchau!